Boa noite, meus telespectadores. Hoje nós estamos aqui ao vivo mais uma vez em nosso podcast BM Júris. E não tem como não falar sobre esse novo cenário que estamos trazendo hoje aqui para vocês, que o pessoal da Digital Rec Produtora trouxe aqui para nós, né, meu doutor? Ficou chique, ficou perfeito, tá muito bonito. O trabalho até vai ser desenvolvido com mais eficiência hoje aqui, né? Com certeza. E hoje nós temos um tema bastante sensível, né, e que atinge uma camada de pessoas que realmente precisa de uma assistência social, onde a gente vai falar hoje sobre o tema do BPC Loas em 2026, né? O que é o BPC Loas, o que mudou, o que trouxe de alteração, quem tem direito, porque o INSS, muitas das vezes, nega tanto esse benefício para as pessoas que realmente precisam, né, meu doutor? Para quem não sabe, o doutor Victor Diego, meu sócio, ele é pós-graduado em Direito Previdenciário, é um especialista, um exímio profissional no ramo do direito previdenciário. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Graças a Deus, né, nós podemos dizer que entramos aqui no ano de 2026 com o pé direito. Esse é o nosso primeiro episódio e vamos falar do tema que gera uma confusão muito grande na cabeça de diversas pessoas, principalmente o idoso. Que o benefício da prestação continuada trata justamente com essas pessoas mais vulneráveis. E essas pessoas mais vulneráveis, muitas delas, às vezes, também falta o conhecimento para saber lidar com as ferramentas. E nós estamos na era da tecnologia, da informação, na era das IAs. Uhum. E o INSS, a Previdência, não ficaria de fora, né, dessas ferramentas. E 2025, 2026, já entramos com várias mudanças justamente nesse sentido, né, nesses cruzamentos de dados, de informação. Vai inovação, ter inovação, biometria, alguns requisitos agora na questão do cadastro, do CAD único e outras mudanças que o idoso às vezes não tem o conhecimento, a destreza de mexer com esses mecanismos e às vezes as informações até nem chega para eles, né? E com isso tem o seu benefício cessado, cortado e indeferido. E nós estamos aqui justamente para destrinchar isso. O que o idoso, tanto o idoso como o deficiente, tem que se atentar para não ter o seu benefício suspenso ou cortado. Perfeito. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês que nós vamos tratar sobre essas questões, nós vamos deixar bem mastigadinho aqui para você essas questões, mas não esqueça de inscrever no nosso canal. É muito importante que você se inscreva, até para que essas informações propague para outras pessoas que não têm esse conhecimento sobre o que a gente vai falar aqui. Então, inscreva no nosso canal, ative o sininho, envie, compartilhe esse link para outras pessoas que também possivelmente podem receber esse tipo de benefício, para que ela fique atenta ao seu direito e não perca nada que a gente vai falar aqui hoje. É extremamente importante, nós vamos falar sobre conteúdos sensíveis, né? Esse tipo de pessoas. Então, fica aí esse tempo para você ativar o sininho, se inscrever. Nós temos redes sociais também, que é o Instagram. Se você observar, se você fazer a pesquisa no Instagram, nós temos o @BMJuris, Juris com Y, né? Isso. E lá nós postamos todo tipo de podcast, de tema que a gente vem trabalhando aí ao longo de todo esse tempo. E daqui para frente também vamos trazer vários temas que são de muita importância, né? Meu doutor... Informação, né? Isso. Tem uma terminologia que diz assim, que o povo sofre por falta de informação. Com certeza. E o nosso trabalho aqui é justamente levar informação para que o cidadão tenha dignidade, né? Consiga viver com mais conforto, com o mínimo, né? Previsto na Constituição. E eu queria até fazer um apelo, meu digníssimo, antes de você adentrar especificamente no tema, nós que somos pentecostais, né? Aí, sapatinho de fogo, né? O povo da igreja, eu queria fazer um apelo para os diáconos, né? Que está ali trabalhando diretamente
com a sua irmandade em cada igreja, Assembleia de Deus, Congregação, Batista, Universal, esses diáconos, eles lidam diretamente com as pessoas vulneráveis, o idoso. Às vezes a pessoa que está com a doença, com enfermidade ali incapacitante, e às vezes a igreja não tem um recurso para estar atendendo todas essas pessoas. Então, diáconos, preste atenção, existe o benefício assistencial, o LOAS, tanto para o idoso como para o que está ali numa situação de tratamento, de uma doença, e você pode buscar orientação, você pode aprender a como buscar esse recurso, esse benefício para um membro da sua igreja. Levando a informação que a gente traz aqui justamente. Até ele. Perfeito. Então, vamos começar, né, meu doutor? Nós precisamos entender e fazer com que o pessoal que esteja nos ouvindo entenda o que de fato é o BPC LOAS e qual público que é atingido por esse benefício, né? Porque a gente sabe que ele tem uma restrição de um público, de um certo público. Sim. Meu doutor, qual público é esse? Essa pergunta sua é sensacional, porque o que mais vem de perguntas ou já de afirmações do idoso é o seguinte: completou 65 anos, o idoso já manda mensagem, doutor, agora eu quero me aposentar. E isso é uma confusão, porque a aposentadoria é para segurado da Previdência. E o BPC LOAS é um benefício de prestação continuada ligado à assistência social. Para quem nunca contribuiu, Para quem né? nunca contribuiu, é um benefício assistencial, né? A lei, ela selecionou 2 grupos, né, de vulneráveis no meio da sociedade para atender com esse benefício. Né, porque entendeu que não conseguiria atender todas as pessoas vulneráveis, né? Então, a lei ela selecionou 2 grupos. O idoso, que aqui a lei compreende tanto o homem como a mulher, 65 anos. Esse é um requisito objetivo que a lei atende. E a lei fala do deficiente, mas aqui a gente tem que entender essa terminologia deficiente. Qualquer pessoa que esteja passando por um período de doença incapacitante, né? Não é aquela doença assim, eu tô passando por um probleminha aqui nos meus rins, né? No coração, mas que com 2 meses, 3 meses de tratamento resolveu. Não. Existe uma lógica de que a doença incapacitante é aquela que deixa a pessoa ali incapaz por um lapso temporal de no mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos. Então, o BPC LOAS, o benefício da prestação continuada é para esses 2 núcleos de pessoas. O idoso e a pessoa deficiente. Aqui, deficiente, qualquer pessoa que esteja passando por qualquer doença incapacitante. O deficiente pode ser qualquer idade. Qualquer idade. A idade é só o idoso. Delimitou pelo idoso. Isso, né? Critério de idade é só para o idoso. O deficiente, inclusive, o bebê ali nasceu, já foi diagnosticado com a doença, que torna a mãe, impossibilita a mãe de trabalhar, o pai de trabalhar, aquele bebê, ele já faz jus ao direito do benefício da prestação continuada. Entendeu? Esse é o critério de idade e doença. E o outro critério que a pessoa precisa preencher para ter o benefício da prestação continuada deferido junto ao INSS é a questão da renda per capita. E aqui gera uma confusão muito grande. Renda per capita, via de regra, no geral, 1/4 do salário mínimo e tem as suas exceções. Perfeito. É uma situação que acaba atingindo muitas pessoas. Porque a gente sabe que viver com uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo é muito pouco. Se você for parar para pensar, um salário mínimo hoje, atualmente, que é 1.621, vai dar ali mais ou menos na faixa de R$400, né? Isso, em torno disso. Então, assim, uma família que consegue viver com um pouco ali nessa faixa, é uma faixa etária muito, muito aquém. E se você for para parar para pensar, as pessoas vão pensar assim, nossa, então eu não consigo ter esse direito, né? Porque é um valor muito baixo. E às vezes, mesmo que você ultrapasse um pouco esse valor, você não é uma pessoa que não precisa do benefício. Pelo contrário, você precisa do benefício. Precisa. Mas por conta dessa questão objetiva,
de regramento pela per capita, você fica até receoso se é possível você conseguir, se é possível você requerer, né? Mas o que é interessante é que em 2026 agora, nós temos uma mudança nesse sentido aí. Porque em 2025, uma portaria 35, né? Trouxe uma inovação no sentido de que alguns tipos de gasto que você tem, eles podem ser deduzidos do que você ganha. Então vamos supor que você gasta ali mais do que esses 400 e alguma coisa, né? Tem um gasto ali de R$ 500 por pessoa. Mas você gasta com medicamento, você gasta com exames médicos, você gasta com fralda. Todo esse gasto que você tem uma tabelinha lá nesse anexo que foi trazido na portaria, em que faz a dedução dessa renda. Então, você até ganha um pouco mais, mas fazendo essa dedução faz com que você encaixe na renda per capita e você consiga ter direito a esse benefício que é o BPC Loas, certo? Então, é muito importante que você busque orientação de um profissional especializado para que isso não passe batido, porque às vezes são milhares de benefícios indeferidos simplesmente porque a pessoa não tem esse conhecimento e esquece de lançar lá no portal, na hora de fazer o requerimento, essa documentação. E aí sabe o que a pessoa faz? Ela tem um indeferimento, ela deixa para lá. Entendeu? Ela não busca outro recurso. Você sabe qual que é a terminologia, mas sabe, o assistente do governo é desse jeito. Eu sabia que não ia dar certo. A pessoa já se entrega. Entendeu? Ela não vai atrás de um profissional que está acostumado a mexer com aquele tipo de requerimento. Ela não vai atrás de um advogado. Como produzir esses documentos, né? O não você já tem. O não você já tem. No INSS, todo mundo tem que partir do pressuposto é o seguinte: o não você já tem. O INSS, se você chegar lá sem a sua cabeça, normalmente eles vão negar. Eles negam tudo no INSS. O que a pessoa tem que saber é que a negativa do INSS não é o fim. Ela tem que buscar um profissional que tem conhecimento para reverter esse indeferimento, essa decisão. Exatamente. O LOAS, ele não é um favor estatal. Não é. Ele é uma garantia mínima que o Estado tem que prestar para as pessoas que necessitam de assistência com previsão constitucional. E a previsão constitucional ela não pincelou pessoas, né? Ela não pincelou idoso, ela não pincelou o doente. Na Constituição, né, o deficiente, na Constituição, a assistência social tem que ser para todo o cidadão brasileiro. Mas como o governo alega que o cofre é baixo e não consegue atender todo mundo, aí a lei veio e especificou, olha, nós não conseguimos atender todo mundo, então vamos selecionar os mais vulneráveis, que aí selecionou o idoso e o deficiente. Com certeza. E até para a gente avançar mais sobre o tema, eu quero deixar bem claro aqui para você que você tem a total liberdade de mandar a sua dúvida no chat, você que está aí assistindo a gente, qualquer tipo de dúvida que você tiver, qualquer pergunta, mande aí no chat que a gente está com toda a disposição aqui do mundo para poder sanar a sua dúvida, tá? Não esqueça de fazer isso. Não esqueça também de compartilhar o nosso vídeo aí para as pessoas, porque é um tema muito importante. Essa é a oportunidade de você ter acesso a essa informação, conseguir saber de pessoas capacitadas como proceder, tirar as dúvidas que você precisa de forma mais dinâmica, que a gente está fazendo aqui na nossa live, tá? Então, não esqueça também de inscrever no nosso canal, tá? Meu doutor, hoje em dia, agora em 2026, nós temos uma inovação importante que Vossa Excelência iniciou lá no começo, que é sobre a biometria, né? Sim. Isso é bastante interessante porque o público atingido pelo BPC é um público mais idoso, um pessoal que tem deficiência, que possui deficiência, né? Uhum. Então, são necessariamente pessoas que às vezes vão ter dificuldade de fazer esse tipo de inovação que é a biometria. Como que a pessoa pode resolver isso? Como que ela pode buscar não deixar isso virar um problema para o seu benefício? Olha, o meio mais simples
mais simples de resolver essa questão da biometria, se você já não tem, que é uma coisa que você tem que observar. Aqui no nosso estado, no estado de Goiás, teve um período aí que todos os títulos de eleitor estavam fazendo essa questão dessa adaptação de ter a biometria já no próprio título, né? Uhum. Hoje, quando você vai votar, você não precisa mais de levar o título físico. Lá mesmo, com a biometria, com o seu nome, CPF, você consegue fazer a sua votação. Então, muitas pessoas já têm essa biometria. Mas para os que não têm, o melhor caminho, o jeito mais fácil é ligar no 135, fazer o agendamento e comparecer na agência do INSS. É a forma mais simples da pessoa fazer esse cadastro dessa biometria e não ter o indeferimento do seu benefício. Detalhe, nós estamos em um período de transição. 2026, quem vai fazer pedido do benefício da prestação continuada esse ano tem que estar com a biometria cadastrada até abril. Até, se eu não estiver enganado, é até abril. Né? E quem vai fazer o pedido de manutenção, lembrando que o benefício da prestação continuada não gera um direito adquirido, então você sempre vai ter que ficar demonstrando para o governo que você ainda está naquela situação de vulnerabilidade. Então, você sempre vai ter que estar atualizando o seu CAD único, sempre você vai ter que estar demonstrando para o governo que você ainda está naquela situação de vulnerabilidade. Porque se você não cumprir esses requisitos, o próprio robô do INSS hoje vai suspender o seu benefício. Essa é a regra geral. Isso é bastante interessante, né? Porque antes dessa mudança toda no INSS, a revisão do benefício era de 2 em 2 anos, né? Sim. Agora, com essa portaria nova, ela é mensal vai cruzar e automática. Ela vai estar cruzando informações. Isso, vai estar cruzando sempre. Então, não adianta você querer esconder alguma coisa e põe algumas informações, faz registro de informações em outros sistemas, porque todos eles vão ser cruzados, as informações. Certo? Então, eu recebo um benefício aqui do INSS, mas eu vou receber um benefício agora da prefeitura ou do estado, ou eu vou fazer uma contribuição aqui só para ganhar o salário maternidade, porque agora o salário maternidade tem essa questão de uma contribuição. Sim. Você já consegue e esse pleitear. Salário maternidade, ele vai atrapalhar a renda per capita. Isso, atrapalha, com certeza, porque para isso você tem que fazer o recolhimento como se fosse um contribuinte individual, um segurado facultativo, e essas hipóteses de recolhimento, ela traz à tona a questão do segurado, a qualidade do segurado. Sim. E aí tira você na capacidade de ser uma pessoa considerada vulnerável. Então, é um risco você fazer inscrições em alguns benefícios ou contribuições de forma desenfreada, sem ter, no mínimo, ali um conhecimento sobre essa questão. Porque agora o mundo está evoluindo, as tecnologia total estão avançando, não pode dar bobeira nessa questão, tá? E é um ponto muito importante que você colocou, mas antes eu queria só concluir a questão de que para quem vai fazer a manutenção, pedido de manutenção do benefício, justamente nisso que você colocou aí, né, precisa de estar com a biometria realizada, feita nos documentos oficiais, até, se eu não estiver enganado, até novembro. Até novembro. Até novembro desse ano. Olha, a data para quem vai fazer o requerimento do benefício é abril. A data para quem já está recebendo e precisa se organizar, se eu não estiver enganado, é até novembro. Novembro ou dezembro, até o final do ano. Então, não fazendo o cadastro da biometria, o próprio sistema, o próprio robô, ele vai suspender o seu benefício até que você regularize. Se você não regularizar dentro do período que eles estipularem para você, que normalmente é de 30 dias, eles vão cessar o seu benefício. Entendeu? Aí cessou o seu benefício. Eu vou atrás de um advogado para entrar na justiça para me reverter. Não consegue reverter, porque é uma falta sua.
Entendeu? Ele te chamou. Chamou, te deu tempo, te pediu para regularizar. É algo que está sendo tratado, que está sendo falado. Entendeu? Aí você vai ter que fazer um novo requerimento. Novo requerimento. Um novo requerimento. É um vício insanável isso daí. Justamente. Não tem como organizar depois que perde. Quando o erro não é da administração, do ente público ali, da autarquia, o INSS, o erro é exclusivo de quem está requerendo ou do beneficiário, esse erro exclusivo do beneficiário não consegue reverter em justiça alguma. E a pessoa acha que consegue, né? Acha que consegue. Mas não tem como. E uma questão bastante importante também que é trazida nessa portaria é a questão do CAD único. Porque o que atesta o grau de miserabilidade, né, que a lei prevê, além da questão da renda per capita, o que faz comprovar isso é você ter o CAD único. Né? O CAD único é para qualquer benefício do governo. Isso. Bolsa Família, qualquer benefício. Você vai no CRAS, né? Tem e faz que ter o CAD cadastro único. certinho. Sem o CAD único não existe a concessão de nenhum benefício. É outra coisa que é um erro de quem está requerendo. Se você requer sem o CAD único no INSS e o INSS nega o seu benefício, se você for questionar isso no Poder Judiciário e o juiz perceber que não teve a concessão porque você não estava cadastrado no CAD único, não tem juiz que vai reverter essa decisão do INSS, entendeu? Porque é um requisito legal. E o juiz está adstrito à lei também. E hoje com essa portaria nova, delimitou que esse CAD único ele tem que estar atualizado. Ele goza de uma presunção muito forte, o CAD único. Então, se você não estiver com o CAD único atualizado, você também corre o risco de perder o benefício que você já possui. E o que a portaria traz hoje? Ela fala que o CAD único tem que ter uma atualização de pelo menos 24 meses, certo? Dentro de 24 meses você tem que estar atualizado, a cada 24 meses. Se você não estiver atualizado, o que o INSS vai fazer? Ele vai fazer uma intimação automática para você fazer uma regularização em 30 dias. E aí, se você não faz isso dentro desse período, você vai perder o benefício, entendeu? Então, não pode dormir no ponto, tem que ficar atento. Já procure o CRAS, né, aí próximo. Toda cidade tem toda cidade tem, já procura o mais próximo aí para você verificar se está atualizado ou não, né? Que se não tiver atualizado, já corra para atualizar isso daí para que você não perca o seu benefício. Certo? Se eu não estiver enganado, o doutor Darnley, tem como fazer essa atualização na internet. Lá tem o CAD único, portal do governo, você entra com a senha Gov e você consegue fazer essa atualização. Perfeito. Tanto que a inovação, ela vem evoluindo também em prol de benefício do beneficiário, né? Justamente. Uma outra situação que traz à tona essa questão de fazer pela internet é que a perícia agora também ela vai poder ser feita via videoconferência. Então nós vamos ter essa facilidade da pessoa não precisar ter que deslocar até um consultório, uma clínica ou até mesmo a agência, né, do INSS. Só que existe um porém, que vai ter uma avaliação padrão, né? Nós vamos ter uma média padrão. E o que é isso? O perito ele vai ter um formulário padrão e ele vai poder seguir aquele formulário, né? Então, pode ser que ele não consiga constatar, caso a caso, no caso de pessoa com deficiência, aquela deficiência ou doença que a pessoa tem. Então, pode acontecer de que mesmo a pessoa sendo incapacitante ali, tendo aquela incapacidade duradoura, né? Que se estende por um período longo, tenha necessidade de ter o benefício, ele vai negar, entendeu? Porque às vezes pode ser que o parâmetro do formulário dele não vai bater as coisas com que ele vai fazer a perícia ali com você. Justamente. Então, é por isso que você precisa e não pode deixar que através da perícia negada fique por isso. Porque entrando pela via judicial, o juiz ele designa um perito de sua própria confiança, que vai lá do central de perícias e marca, e você vai lá pessoalmente depois com o perito para fazer a perícia de forma correta, tá bom? Então, não desista se caso o INSS negou sua perícia, porque você tem grande chance de
ser reconhecido o seu benefício por conta da sua doença, que ela é incapacitante e por longo período. Não é mesmo, Justamente. doutor? O benefício, esse benefício assistencial, quando se trata de doenças específicas, principalmente a depressão, eu tenho uma impressão comigo, isso é uma questão pessoal minha, uma visão pessoal minha, de que o governo ele está ali fazendo as suas políticas públicas, né, e olhando o caixa. Então ele observa quantos benefícios estão em processos no INSS aí, que gera qual o rombo para o governo. Né? Às vezes a pessoa está muito claro que a pessoa tem o direito, né? Tá ali o laudo, tá o tratamento, tá todas as receitas, os remédios que vem tomando já por 1 ano e meio, 2 anos e não consegue trabalhar. Mas o governo pega essa pessoa ali e infelizmente ela entra na análise do governo ali de, olha, o caixa está baixo, não temos condições de deferir esses benefícios aí. Eu acho que é uma questão de análise de políticas públicas interna deles, é óbvio que eles não vão falar isso, né? Uhum. Mas eles indeferem. Indeferem em massa, indeferem de todo mundo. Sabe, eu já tive essa percepção de alguns meses de eu fazer alguns tipos de requerimento do benefício assistencial e todos serem indeferidos. Sem distinção de casa a casa. Né? Sem distinção. Entendeu? Porque é um critério muito subjetivo essa questão na cabeça do médico, ali do perito. Então, é uma questão muito subjetiva. Ah, você está aqui o laudo, o seu médico, o seu psiquiatra falou que você está incapaz para o trabalho, mas eu conversei com você aqui e acho que você não está incapaz para o trabalho. Não, você pode trabalhar assim, indeferido. Indefere. Aí é que a pessoa não pode desesperar e achar que é o fim da linha, que é o fim da vida. Porque depois da esfera administrativa, existe a esfera judicial. Aí é outra situação. Né? E é por isso que essa pessoa tem que buscar o advogado especialista nesse tipo de trabalho, nesse tipo de processo. Não, com certeza. E eu costumo dizer, nosso escritório lá, a gente recebe todo tipo de caso, né? Sim. E a gente sabe que essas pessoas é um grupo em que tem vulnerabilidade. Tem, né? é muito então, claro. Então, às vezes, ele não consegue ter acesso a um advogado, pagar um advogado. Mas nós lá no escritório, a gente não cobra nada no sentido de entrar com ação, com requerimento para essa pessoa. Né? A gente vai fazer o requerimento, se precisar de entrar na justiça, a gente entra. A gente só vai receber porcentagem lá no final, se for deferido. É um tipo de trabalho no momento do pagamento. Êxito, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que o pessoal, às vezes, acha que tem que pagar alguma coisa, mas não tem esse negócio. Não precisa ter medo, né? Os advogados estão aí para poder auxiliar a população, a sociedade, principalmente essas pessoas que estão nesse grupo vulnerável. E até falando sobre vulnerabilidade, meu doutor, uma coisa que às vezes acaba tendo dúvidas nas pessoas por exemplo, às vezes ele tem um idoso e ele mora sozinho, ok. Renda per capita é mais fácil de você verificar. Sim. Mas a gente sabe que todo grupo familiar, ele é precedido de um cônjuge, ou um filho, ou um neto. Então, como que a gente vai delimitar essa questão da renda per capita quando uma dessas pessoas recebe um benefício, ou essa pessoa contribui de alguma forma ali com essa renda? Há algo que retira o direito dessas pessoas em receber o benefício? Não, cara, é um ponto que você colocou aí, que as pessoas precisam entender essa questão de grupo familiar. Grupo familiar, né? Tá na lei, tem previsão legal para isso, né? E o INSS nega muitos benefícios por conta disso. Às vezes o INSS nega os benefícios, não é nem por conta de querer negar, mas é por uma questão da pessoa que está atualizando o CAD único ou construindo o CAD único colocar informações erradas. Por isso que eu sempre falo para os nossos clientes, olha, você vai precisar fazer o CAD único, e eu sempre oriento. Me explica como que é na sua casa.
você tem um filho, esse filho seu já foi casado, ele está divorciado, voltou a morar com você, o seu lote tem um barracão no fundo, você tem filhos ou outras pessoas morando nesse barracão, entendeu? Porque a gente tem que entender tudo isso para não colocar todas essas pessoas no grupo, no núcleo familiar e atrapalhar a concessão do benefício do idoso. Do idoso e da pessoa também que está com aquela doença, acometida com aquela doença. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que analisar, como construir o CAD único, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que compõe o grupo, o núcleo familiar ou não. Essa questão que você colocou, esse questionamento, se o benefício de um idoso atrapalha a concessão do benefício para o outro idoso. E é uma dúvida que as pessoas deixam de requerer o LOAS. Quantas vezes o idoso deixou de requerer o LOAS porque a esposa falava assim, não, meu bem, se você pedir, vai cortar o meu. Aí eles ficavam recebendo um benefício por mês. Exatamente. Sendo que o benefício de até um salário mínimo do cônjuge ou de um filho que esteja doente ali no núcleo familiar, não pode entrar na matemática da renda per capita. Esse benefício não pode atrapalhar a concessão do outro benefício. Exatamente, porque aí a pessoa fica assim, a renda per capita é 1/4 do salário mínimo. Então é muito fácil da gente não ser enquadrado. Sim. Entendeu? Então a pessoa tem esse pensamento e acaba que deixa de lado, às vezes. Tem medo. A questão sempre é essa. Não, meu bem, se você pedir, vai cortar o meu. Aí as pessoas ficam ali passando por aquela situação de vulnerabilidade, necessidade, que a gente sabe que não é fácil. Hoje as coisas todas são caras, principalmente o idoso. O idoso de 65 anos já começa a ter a sua maletinha de remédio. É remédio em cima de remédio. É remédio para pressão, é remédio para dormir, é remédio para dor de cabeça, é remédio para isso, para aquilo. Entendeu? Energia cara, alimentação cara, água cara. Exatamente. Hoje você não sabe o que é mais caro, se é a água ou se é a coleta de esgoto. Então, para o idoso, é muito difícil um salário mínimo. Consegue sobreviver, faz mágica. Eu costumo falar que eles fazem mágica. Mas eles podem ter uma dignidade melhor. E a falta do conhecimento, da informação, faz com que ele fique travado. Então, de uma vez por todas, o idoso tem que entender que o seu LOAS não atrapalha a concessão do LOAS para a sua esposa. E o LOAS da sua esposa não pode atrapalhar a concessão do seu LOAS. E quando, no caso, a pessoa tem na família alguém que receba uma aposentadoria ou uma pensão, ele atrapalha o BPC? Não, se for de até um salário mínimo, não pode atrapalhar. Não atrapalha, então. Não pode. É a mesma coisa, é um benefício. Né? Não é um benefício da assistência social, é um benefício previdenciário. Entendeu? Até um salário mínimo não pode atrapalhar. Ou eu vou mais além ainda. Se você tem um filho que casou, foi embora e está vivendo com a família dele, aí voltou, divorciou, e ele já tem o LOAS, esse filho seu já tem o LOAS, ele vem para dentro da sua casa. Primeiro que ele não pode compor o núcleo familiar. Mas a pessoa não consegue tratar disso lá no CRAS, e ele entra no núcleo familiar. O LOAS dele não pode atrapalhar a concessão do LOAS do pai e da mãe. Se o INSS negar, tem a justiça para a gente reverter essa decisão. Olha como é interessante, né? Interessante. A gente está verificando aqui no chat que a Ana Cláudia Bonfim de Souza mandou o seguinte questionamento. Meu filho tem sequelas depois de uma parada cardiorrespiratória. Um coma que durou 3 meses. Lê e entende, mas não planeja nem toma decisão. Ele lê e entende, né? Mas não consegue planejar nem tomar decisão, não tem discernimento. Ela quer saber se ele provavelmente deve ter direito em relação a essa questão. Tem uma outra questão que ela termina aí, ó. O BPC dele foi cortado, ou seja, ele já tinha. Porque sou contribuinte. Errei no código, pagava e errei para pagar o 1163, que é o contribuinte individual. O contribuinte individual, por si só, não é regra de formação de renda per capita. E eu vou dar um bizu interessante aqui, ó.
Isso aqui que eu vou falar é poucas pessoas que têm esse discernimento assim de fazer isso, né? Muitos ficam com medo. A pessoa que tem a concessão do LOAS, primeira coisa, o LOAS, vamos entender o LOAS. O LOAS é um benefício assistencial, ele não faz parte da Previdência, ele faz parte da assistência social. Então ele não gera direito adquirido, ele não gera 13º e ele não gera também a pensão por morte. Sabe, eu fico muito triste quando a mulher vem até mim, doutor, o meu esposo faleceu e eu preciso fazer o requerimento da pensão por morte. Aí eu pego a senha Gov, entro no INSS e vejo. Quando eu vejo lá que o esposo dela recebia, era o LOAS, me dá uma tristeza no coração. Por quê? Ela não tem direito à pensão por morte. O benefício da prestação continuada não gera direito à pensão por morte. Diferente de quem é segurado da Previdência Social, o INSS no caso, quem é segurado. O segurado, ele tem direito adquirido, gera pensão por morte, gera estabilidade, gera todos os benefícios. Por quê? É um seguro, você paga para ter aqueles direitos, como se fosse um seguro de carro, seguro de casa, entendeu? É um seguro, você é um membro desse seguro ali, você tem os seus direitos. Na Previdência não tem essa estabilidade. No caso dela aqui, ela diz que contribuiu como contribuinte, né? O LOAS, a pessoa que está recebendo o LOAS, se ela quiser, e na verdade eu recomendo isso, a pessoa que estiver recebendo o LOAS, se ela quiser pegar um valor desse LOAS e pagar a Previdência para ela se tornar segurado, isso é a coisa mais sensacional e inteligente que a pessoa pode fazer na vida. Detalhe, a Previdência não pode cortar o benefício assistencial porque a pessoa está pagando como contribuinte individual, como autônomo. Não pode. Entendeu? E se essa pessoa está recebendo o LOAS, estou recebendo 10 anos, e 10 anos ali, 15 anos, ela pagou, tirando do próprio LOAS, ela pagou a Previdência. Ela veio a falecer, o cônjuge dela, o esposo ou a esposa, vai ter direito à pensão por morte. E se ela preencher os requisitos de 180 contribuição na modalidade antiga, agora é mais, né? Agora passou de 15 para 20 anos, 240 parcelas convertidas para a Previdência. Se ela atingir as 240, recebendo o LOAS e pagando a Previdência como contribuinte autônomo, ela vai jogar o LOAS para o lado e fazer o requerimento do benefício assistencial por incapacidade ou da aposentadoria, seja ela na modalidade por incapacidade laboral ou seja ela na modalidade por tempo de contribuição e idade. Perfeito. É a coisa mais inteligente que a pessoa faz. Agora, então quer dizer que no caso da Ana Cláudia aqui, muito provavelmente ela tem o direito, mas o INSS aproveitou-se de uma situação para poder negar e cortar o benefício. É uma situação aqui que a gente tem que rever essa situação dela, tem que ser estudado e se for por essa questão aqui dela ter contribuído, se for somente pelo fato dela ter contribuído, isso daqui tranquilamente ela vai conseguir reverter na justiça. Então ela vai procurar o advogado da confiança dela, que vai analisar essa situação e vai conseguir reverter, entendeu? Essa cessação na justiça. Perfeito. Nós temos outra dúvida aqui também da Elisângela Lina. Ela fala assim, meu filho recebe o BPC, foi chamado para reavaliação, o perito só perguntou o peso, a altura e escolaridade dele e negou o benefício. Isso tá certo? Não tá certo. É isso que o INSS faz, é isso que o perito faz. É aquela questão que no meu achômetro, eu acho que é isso. O governo lá de cima, os cabeça branca vêm e falam assim, é para negar geral, é para negar nível Brasil. Tá liberado só Mato Grosso, tá liberado só Tocantins, tá liberado tantas concessões para São Paulo. Eu acho que é isso que eles fazem, porque não tem lógica. A pessoa chega sem as pernas e o médico fala que ela tá boa para trabalhar. A pessoa chega sem a cabeça, o médico vira, não, você tá boa para trabalhar. Você não tem a cabeça, mas você tem os outros membros. É esse tipo de avaliação que eles fazem. Tem hora que não tem lógica, não tem lógica. É absurdo, né? É absurdo. O que ela tem que fazer? Graças a Deus, existe o Poder Judiciário, né? O indeferimento administrativo não é o fim. Pode ser o começo de uma grande benção.
Com certeza. Você que está entrando aí agora na nossa live, a gente está falando sobre o benefício da prestação continuada, que advém do LOAS, né? Para quem não sabe, é a lei orgânica. Lei orgânica. Exatamente, lei orgânica da assistência social. E não deixe de compartilhar esse link, tá? Nós estamos aqui na live. Copia o link, manda para alguém que às vezes você acha que possa ter o direito, que às vezes tem dúvida, já chegou em você aí para te perguntar, às vezes te auxiliar nesse sentido. Nós estamos aqui para tirar suas dúvidas. Mande as dúvidas no chat, inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá? Nós vamos aprofundar aqui mais no tema. Então é muito importante que você encaminhe e compartilhe o nosso link aqui da nossa live, tá bom? Você quer ver outra situação, doutor Darnley, inteligente de se fazer? A pessoa, ela quer pedir a sua aposentadoria, né? Aposentadoria é diferente de LOAS, benefício assistencial. Aposentadoria é para quem é contribuinte, para quem paga. Ou, em alguns casos especiais, os segurados especiais, né? Que é o produtor rural, o trabalhador rural, o pescador, o garimpeiro. São algumas classes ali que a lei entendeu que são segurados especiais. Essas não precisa contribuir, né? Uhum. Mas a regra geral é que segurado da Previdência é quem é contribuinte. Perfeito. Aí a pessoa chega até nós assim, ó, com essa indagação, doutor, eu queria que o senhor analisasse aí, porque eu já completei os 65 anos e eu quero me aposentar. E você contribuiu? Contribuí, doutor, contribuí muito tempo e eu quero ver que o senhor faz análise. Aí quando eu pego o CNIS, né, puxo lá no aplicativo meu INSS, puxo o CNIS e analiso. A pessoa tem 12 anos de contribuição, a pessoa tem 13 anos de contribuição. E na regra antiga, antes da reforma de 2019, basta só 180. A pessoa está muito próximo de completar a 180. Aí o que eu faço? Faço o requerimento do benefício assistencial, o LOAS, porque a pessoa é vulnerável, ela preenche os requisitos, tem o CAD único tudo certinho. Com a concessão do benefício assistencial, né, o BPC LOAS idoso, eu já falo para ela agora se você vai contribuir todos os meses para a Previdência até completar as 180 parcelas. Até a carência, Até a carência. Completou, entendeu, o requisito de tempo, eu só faço para essa pessoa o requerimento da aposentadoria dela, agora como segurada da Previdência Social. E aí, segurado da Previdência, direito adquirido. Direito adquirido. Olha para você ver. É um salário a mais, 13º, né? Todo aniversário, 13º. Tudo isso é estratégia, entendeu? De planejamento, né? Acaba que esse negócio de CAD único, entendeu? Porque você não precisa de ficar comprovando que você é vulnerável. Detalhe, olha só, olha o bizu disso aqui. Quem recebe o LOAS ganhou na Mega Sena, ganhou qualquer loteria esportiva aí, ganhou 100, 200 mil. Sabe o que acontece? Automaticamente perde o benefício. Perde, corta. Porque é uma questão de vulnerabilidade. Se você mudou o seu quadro social, você vai perder. Agora, se você tem aposentadoria porque você era segurado, você pode ganhar milhões na mega da virada, que todos os meses o seu salário vai estar caindo na sua conta, porque é um direito adquirido. Então, só respondendo uma pergunta que sempre vem até mim, qual que é melhor, doutor? O LOAS, o BPC, LOAS ou a aposentadoria? É óbvio que a aposentadoria é melhor. É óbvio que ela é melhor. Mas nós estamos falando de um benefício que são para pessoas que não fizeram a contribuição. Não fizeram. Às vezes trabalhou informalmente, né? Tem muita pessoa que trabalha em campo também, né? Justamente. Aí nós vamos ter a questão da aposentadoria rural, mas é outra situação. Mas essa pessoa não consegue comprovar que trabalhou ali de forma informal. Ela vai ser atendida. Então ela vai ser atendida pelo BPC. Então toda pessoa que às vezes trabalhou, porque a gente sabe que todo mundo trabalha nessa vida. Sim, não tem como ficar à toa. Quem não trabalha não come, né? Pelo menos está escrito na palavra. Exatamente. Então, mas a pessoa não consegue atingir ali a carência mínima, ou sempre trabalhou de forma informal e a empresa nunca recolheu o INSS. Tem demais, então, viu? essa pessoa, ela em tese, ela tá lesada, mas a Previdência ela vem para isso, né? Previdência social, né? Isso. Então ela vem assistência social. Assistência social. Ela vem para abarcar esse tipo de pessoa.
certo? E até complementando aqui, que a Elisângela mandou, é que ela falou assim, ó, é que tem a situação da avaliação social também. Obviamente nós temos a avaliação social, mas provavelmente pode ser que a pessoa e o seu filho tenha direito, mas por algum erro na hora de fazer o requerimento ou em relação ao cadastro do CadÚnico, ele pode ser renegado o benefício. Sim, e aí teria que olhar caso a caso para poder ou fazer um novo requerimento para poder organizar essa situação para você. Essa questão de avaliação social, o Nobre, é o seguinte: se a assistente social for na sua casa para fazer essa avaliação, seja ela do INSS ou seja ela da própria Justiça Federal, eles vão analisar realmente o que eles estão vendo ali naquele momento. Às vezes a pessoa fala que ela é vulnerável, mas aí quando a assistente social chega, tem um carro de 70 mil na garagem. Entendeu? Vai na sala, a pessoa encontra uma TV de 90 polegadas Slim, Smart TV de última geração. Entendeu? Sofá caríssimo. Vê toda uma estrutura que confronta aquilo que a pessoa colocou no CadÚnico. Então, essa avaliação social aí, ela vai vir de forma negativa. Entendeu? Não tem como. Não tem como. Não tem como fugir disso. Não tem como. Então tem que analisar. Por exemplo, marcou o dia da perícia, você tem que analisar todas essas questões. Né? O que você falou, o que você quer, o que é a sua vida. Você tem que analisar. E trabalhar de forma inteligente. Com certeza, isso faz toda a diferença. Sim. Muita dúvida também existe em relação ao Bolsa Família, né? O Bolsa Família e o BPC Loas. Porque toda vez que alguém tem Bolsa Família e requer o BPC, esse geralmente é indeferido. De forma administrativa, por letra seca ali, né? De forma administrativa, o INSS sempre vai negar isso. Sempre vai negar. Só que, glórias a Deus, nós temos a justiça. Sim. O Bolsa Família, ele é o seguinte, a finalidade dele é para ajudar a família, no sustento ali do arroz, do feijão, do leite da criança, né? Agora, o BPC Loas, ele é um benefício para ajudar aquele idoso que não tem condição mais de estar no mercado de trabalho. É o vulnerável, né? Exatamente. Ou o deficiente que não consegue ali viver sem essa ajuda, sem estar ter numa situação incapacitante. Sem estar nessa situação incapacitante. Então, o objetivo, a finalidade de cada um desses benefícios são diferentes. Então, por eles ser distintos, e a gente sabe que os direitos sociais, eles não podem sofrer um retrocesso. Justamente. Antes dessa nova portaria, porque quem que tirou essa cumulatividade do Bolsa Família com o Loas foi essa portaria 34, se não me engano, de 2025, que tirou essa possibilidade de acumular os benefícios. Então, se você tem um direito social, que é um princípio, que tem princípio constitucional, que ele concede a acumulação desses benefícios, aí vem uma portaria e tira essa possibilidade, ele é um retrocesso. E o retrocesso não pode ser deferido quando nós estamos tratando de um direito social. E os juízes, para a felicidade de todos que têm essa possibilidade de receber cumulativamente, os juízes estão entendendo que pode ser acumulado, justamente porque os benefícios são diferentes. É como se o governo fizesse assim, te dou um benefício aqui em relação à sobrevivência, mas te tomo em relação à sua capacidade com a outra mão, entendeu? Ele dá com a mão, tira com a outra. O que vai ser avaliado na justiça, independente de Bolsa Família ou de BPC Loas, é a situação de vulnerabilidade. O que vai definir na justiça se acumula ou se não acumula é a questão da vulnerabilidade daquele grupo familiar, daquele núcleo familiar. Exatamente. Então não é uma regra de que não pode acumular. Não, na justiça o que a gente tem percebido é que quase todas as decisões vai no sentido de permitir essa acumulação dos dois benefícios. Isso, e nós temos bastante decisões favoráveis aos vulneráveis, nesse sentido de reconhecer a acumulatividade. E aí, daí você
às vezes se pega pensando, né? Perguntando, como é que eu faço? Eu cancelo o Bolsa Família e peço Jamais. o requerimento do BPC. Como é que eu faria nessa questão? O que ele tem que fazer? Se você já tem um benefício, você tem que requerer o outro. Você não Com cancela certeza. o que você já tem. Não, você tem que continuar recebendo. Exatamente. Então você faz o requerimento do outro que você não tem. Quando vier a negativa do INSS, aí a gente entra com Justiça. Com a justiça. E você, assim é uma forma inteligente de agir. Porque aí a pessoa não fica sem receber o Bolsa Família, que já é um dinheiro que está ajudando ela ali todos os meses. Ali todo dia. Entendeu? É melhor ela continuar com Bolsa Família, por mais que seja menor o valor, né? Porque o BPC Loas é um salário mínimo, hoje está 1.621, né? Então ela continua recebendo o Bolsa Família e faz o requerimento do BPC. Negou, a justiça não vai tirar o Bolsa Família. Por mais que ela pegue um juiz mais louco do mundo que não conceda o BPC para ela, não vai tirar o Bolsa Família. Então ela sempre vai estar recebendo todos os meses. Não. E a gente sabe que na grande maioria das decisões do Poder Judiciário, principalmente na Justiça Federal, é no sentido de acumular os dois benefícios. Perfeito. Então, se você tem esse tipo de dúvida, fique tranquilo. Procure um advogado especialista nessa situação, que ele está aí para poder te auxiliar. Meu doutor, a gente também tem algumas questões do BPC que é em relação a doenças. A gente sabe que a lei trata sobre deficiência, né? Mas existem aquelas doenças que são incapacitantes por um período duradouro. Agora, tem algumas doenças específicas que os tribunais às vezes estão reconhecendo como sendo uma doença desse caráter, né? Por exemplo, diabetes. Isso de fato está acontecendo, porque diabetes é muito comum na população, né? Se a gente for parar para pensar, não, como é que o governo vai conceder benefício para quem tem diabetes? É loucura. Como é que está funcionando isso daí? Essa situação de doença, na verdade, sempre fala LOAS deficiente. Quando você lê LOAS deficiente, entenda que deficiência ali está abrangendo todo tipo de doença. Porque as pessoas sempre perguntam, doutor, eu tenho um filho autista, diabetes, problema no coração, tem isso. Qualquer tipo de doença, se ela tiver um diagnóstico que torna a pessoa incapaz para o trabalho, e aqui essa incapacidade se entende-se um período duradouro dali de no mínimo uns 2 anos, ela vai ter o benefício da prestação continuada deferido. A diabetes, tem vários tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? A tipo 1 é a mais suave, é a mais tranquila, mas mesmo a mais suave, a mais tranquila, ela pode tornar a pessoa incapaz para o trabalho, porque cada doença reage em cada organismo de uma forma diferente, não tem uma regra. Não tem uma matemática perfeita. O que vai definir isso? Primeiro, essa pessoa vai ter que ter um médico particular, seja ele do SUS, né, ou seja ele pago mesmo. Esse médico vai ter que diagnosticar através de um laudo que a situação, que aquela doença faz com que aquele corpo, com que aquela pessoa fique incapaz para o trabalho. Entendeu? Isso é óbvio, vai ao crivo do INSS. E o INSS, como eu já falei, normalmente eles negam. Gosta de negar, né? Gostam de negar, né? Porém, isso vai parar no Poder Judiciário, principalmente na Justiça Federal. E na Justiça Federal, o perito ali da Justiça Federal, ele não tem lado. Né? Ele não está pelo INSS e também não está pela pessoa que está requerendo. Ele vai ser uma análise mais neutra, vai ser uma consulta mais neutra, né? E lá, normalmente, se realmente a pessoa está incapaz para o trabalho, ele vai reconhecer. Ele vai falar para o juiz, olha, excelência, essa pessoa aqui tem isso, os laudos, os remédios que toma, o que vem acontecendo, realmente ela está incapaz para o trabalho. Às vezes eles colocam, necessita de um tratamento de no mínimo uns 5 anos para se recuperar, entendeu? E dessa forma o juiz vai conceder. Então, diabetes em si, por si só, não é o critério de ter o direito do BPC Loas. O que torna a pessoa eletível para ter o benefício? Se aquela diabetes dela
está colocando ela incapaz para o trabalho. Perfeito. Entendeu? Para você que está aqui na live e ainda não sabe, o Dr. Victor Diego, professor Victor Diego, ele é especialista em direito previdenciário, está aqui nessa live tirando as dúvidas das pessoas, né, nos elucidando sobre essa questão de direito previdenciário. E não se esqueça de compartilhar essa live para alguém que precisa, que está envolvido aí nesse tema do BPC Loas, tá? Eu tô vendo aqui que a Elisângela, ela mandou uma outra questão. Ela trouxe uma informação que o filho dela tem anemia falciforme, que é uma doença incurável. Sim. Esse então seria um tipo de doença que se encaixaria em tese ali aqui, no benefício. Ó, nesse caso dela aqui, eu já tive algumas concessões de anemia falciforme. Inclusive, eu tinha até uma amiga que faleceu tem uns 2 anos com essa anemia também. E ela também era beneficiária do LOAS e pegou o LOAS por acho que mais de 20 anos. Nesse tipo de situação que tem essa anemia, e essa anemia também tem os graus, né? Uhum. No caso da minha amiga, ela tinha que estar tomando bolsa de sangue periodicamente, toda semana ela tinha que ir no hospital tomar bolsa de sangue. Então aqui existe o grau, né? Ficou constatado um grau que torna a pessoa que eletivo para sempre estar sendo acompanhado com a mãe, assim, impedindo a mãe de trabalhar, porque na criança sempre vai analisar essa questão, se aquela doença impede a mãe e o pai de trabalhar. Impediu, vai ter a concessão, entendeu? E se for que é um grau mais elevado, e ficou diagnosticado que não muda, porque tem alguns quadros de pessoas que têm essa anemia que não muda, sempre vai ser aquilo ali. Então o que o INSS vai sempre estar analisando é a questão somente da questão de vulnerabilidade. O INSS já não vai mais analisar a questão da doença em si. Uhum. Só vai analisar a questão de CAD único atualizado, tá periodicamente ali a cada 2 anos fazendo essa atualização, só isso. Uhum. Então essa pessoa sempre vai ser beneficiária do benefício da prestação continuada. Perfeito. Agora, essa pessoa que é a beneficiária, que é o deficiente, por exemplo, nessa situação aí, muitas vezes ela é uma pessoa que depende de outra. Sim. No BPC tem adicional para esse tipo de pessoa que acompanha o próprio beneficiário? Porque é uma confusão que às vezes as pessoas fazem, porque pro contribuinte, né, pro segurado, tem um adicional de 25%. Uhum. Né? Aqui no BPC não existe o adicional de 25%. Essa é uma dúvida muito grande das pessoas, né? Porque a gente sabe que na aposentadoria tem o adicional. Tem esse adicional quando a pessoa necessita de um acompanhante. Aqui, né? É porque a norma, a lei, igual eu já tinha falado aqui, nós estamos falando de assistência social e não de seguridade social. Na assistência social, que é a lei orgânica da assistência social, lá é muito claro que o benefício é de um salário mínimo. Né? O ano passado estava 1.500 e pouco. Agora esse ano já é 1.621. Então já aumenta automaticamente. Uhum, entendi. Entendeu? Entendi. Mas não tem o adicional. Infelizmente não tem o adicional. O que acontece? Tem um tipo de doença que é uma dúvida também minha, sincera, né? Que é grave. Ela é grave, ela é incurável. Só porque a gente sabe que tem alguns avanços da medicina que torna ela estável, que é o caso da HIV. Né? A pessoa que é portadora do HIV, ela tem direito a esse benefício? Tem, com certeza. Entendeu? Se o vírus colocou aquela pessoa em uma condição... E o HIV... Porque às vezes a pessoa consegue, por exemplo, trabalhar. Isso, né? Mas aqui o HIV a gente tem que observar o seguinte: o INSS, eu já falei e repito, normalmente eles negam. Uhum. Mas na justiça, o que é avaliado? É a questão de preconceito social. Entendeu? No HIV tem esse quesito, porque a pessoa não consegue se inserir no mercado de trabalho, a não ser
que ele omita isso, fique escondido e não fale. Mas, normalmente, a gente somos seres humanos que se comunicam um com o outro. Né? Se eu entrar num local para trabalhar, no primeiro dia todo mundo acha que eu sou fechado, que eu sou bruto. No segundo dia já estou um pouquinho. No terceiro dia todo mundo já sabe tudo da minha vida. Sabe onde que eu moro, de onde que eu vim, de onde que eu nasci, quem é minha mãe, meu pai, sabe tudo, tudo. E nós somos assim. Né? Nós somos assim. Pra você ver, o Felipe mesmo aqui da produtora, né? Eu não sabia que ele era pastor. Olha aí pra você. Pouquinho conversando com ele, o homem já é pastor, é músico, é dirigente. Ativo, né? Ativo. Se nós ficar mais um pouquinho com ele, logo nós vamos saber tudo da vida dele. Então, essas pessoas, por exemplo, portador de HIV, existe um preconceito. Vamos ser sinceros, não existe um preconceito? Existe, isso aí é uma realidade. A pessoa repudia. Nossa. Hoje evoluiu a ciência, tem o controle quase que total, tem umas vacinas aí tá evoluídas, quase que acabando com tudo do vírus no organismo, mas mesmo assim ainda existe o preconceito. Então, o portador de HIV não é só uma questão dele estar apto para o trabalho, às vezes ele até está apto para o trabalho, mas que trabalho? Que trabalho? Ninguém quer conceder, né? Ninguém quer contratar, as pessoas não vão abrir as portas. E se abrir as portas, daí 2 meses, 3 meses, descobriu que tem, inventa uma desculpinha ali, tá fraco, não sei o quê, e faz a rescisão do contrato de trabalho. E às vezes você esteja perguntando assim, mas a pessoa que tem, que é portadora do HIV, ela não deve falar que tenha, né? Só que quando ela vai ter um trabalho formal, ela precisa fazer um exame admissional. Sim. E no exame admissional vai constar. Lógico que no admissional vai estar lá apto, mas vai constar soro positivo. Sim. E aí, por consequência, logicamente a empresa não vai falar que é por isso, mas a empresa não vai contratá-lo justamente por conta dessa questão. Faz o exame lá e constata que está gestante. Não é por aquilo ali, não é aquilo ali. Mas a gente sabe que entre as linhas ali no oculto é aquela situação. É por conta aquele motivo ali, entendeu? Então, assim, a questão do HIV tem todo o direito de ser beneficiário da prestação continuada do BPC-LOAS, preenchendo os requisitos, né? Vulnerabilidade, 1/4 salário mínimo e a doença. Constatou a doença ali, o laudo está ali, a doença ali torna ele incapaz para o trabalho por tempo indeterminado, ele tem o direito. E o INSS negando, porque às vezes, igual falei agora há pouco e repito, às vezes a pessoa está até apta para trabalhar. Mas aí na justiça, o que o advogado vai buscar? Vai buscar que a sociedade, por preconceito, as empresas e tudo mais, por preconceito, não disponibilize o emprego para aquela pessoa. Então, ela é uma pessoa vulnerável socialmente. Ela não tem condição de trabalhar. Não, com certeza. Sim, entendeu? Não é nem por uma questão de querer. É por uma questão realmente de preconceito social. Perfeito. A Elisângela aqui novamente trouxe uma informação muito relevante. O que acontece? Ela fala que o filho dela, né, fez recentemente uma prótese no quadril. Então, além dele ter a questão da anemia falciforme, que provavelmente ele ter a prótese deve ter sido em virtude da própria doença, né? Mas já tendo a prótese, já consegue reconhecer até uma deficiência física, né? Sim, a Elisângela eu não vi aqui, ela teve o benefício negado? O filho dela o benefício foi negado, parece que, aqui ó, lá em cima ela fala assim, meu filho recebe BPC, foi chamado para reavaliação, o perito só perguntou peso, altura e escolaridade dele e negou, ele já tinha então. Olha, né? Elisângela, você precisa rapidamente ir atrás de um advogado da sua confiança e especialista nesse tipo de requerimento. Porque, pela sua fala aqui, tudo indica que essa negativa foi uma negativa injusta, cruel, né? Maldosa e injusta. Não tem nem lógica o INSS ter feito isso com você. Então, você tem que buscar um profissional e ir para a justiça. Fazer com que o direito do seu filho prevaleça. Que prevaleça o conceito de justiça social previsto na nossa Constituição Federal. Perfeito. Show de bola. Pessoal, compartilhe o link aí da nossa live. Você que está aqui nos assistindo,
Não se esqueça de inscrever no nosso canal, inscreva, ativa o sininho que a gente está fazendo lives a cada 15 dias, então é muito importante que nossos temas aqui são temas pertinentes, são temas muito importantes para a sociedade, que a gente está aqui à disposição para sanar todas as suas dúvidas sem cobrar nada por isso. Justamente. Né? Às vezes a pessoa não tem o problema, mas ela conhece alguém que tem, ela pode mandar o link, pode mandar esse vídeo, pode mandar o nosso canal para a pessoa se inscrever, porque é informação. Informação é poder, doutor. Informação é poder. Com certeza. Nós temos Instagram também, tá? Para quem não sabe, é só colocar lá @bmjures, bmjures com Y. E siga nós lá para você também ficar atento sempre que a gente estiver fazendo uma live, tá bom? Meu doutor, então, recapitulando aqui, a gente tem o BPC Loas, para quem não sabe, o BPC Loas é para pessoas idosas acima de 65 anos, para pessoa com deficiência. Essa deficiência, ela pode ser de uma doença duradoura, né, de um caráter mais permanente, não Sim. que seja totalmente permanente, mas ela tem que ser prolongada, né? Tem que ser. E tanto para esses dois grupos, esses grupos têm que ser pessoas vulneráveis. Né? Com renda per capita de um quarto do salário. No administrativo sempre vai bater nessa tecla de 1/4 do salário mínimo, e tem a questão da portaria, né, que hoje a pessoa pode colocar lá os gastos com fralda, com remédio. Isso é muito importante. Isso, porque vai deduzir, vai diminuir essa questão da renda per capita. Até interessante essa questão, que é o seguinte, a portaria nova aí da 35 do ano passado, ela trouxe essa inovação nesse sentido da dedução, só que ela consegue ser uma dedução automática se você coloca o CPF na nota, né? Porque quando tem um CPF na nota, ele vai identificar lá os gastos, medicamento, exame, fralda, essas, dentre outras questões que é trazida lá no anexo, né? Mas se você não faz isso, você fala assim, não quero pôr o CPF na nota, não quero fazer nada disso, porque eu tenho medo, né, do governo, não sei o que, papapá, não tem problema. Na hora que você for comprar, ter esse tipo de gasto, você pede nota fiscal, pede cupom fiscal e guarda, entendeu? Guarda eles, porque quando for fazer o requerimento, é só a gente juntar ele como prova, tá? A gente precisa juntar esse negócio como prova para poder fazer a diminuição da renda per capita, e isso vai beneficiar muito essa pessoa lá na frente. Então é muito importante que você se atente na hora de que você for comprar esse tipo for ter esse tipo de gasto, fazer essa guarda, entendeu? Guarda desse produto. Mesmo que às vezes você guarde dessa nota, mesmo que às vezes você coloque seu CPF na nota, é importante que você peça a nota e deixe lá guardado, entendeu? Porque se vai que tem um erro sistêmico, não é reconhecido de forma automática, você tem lá as provas direitinho para poder fazer o abatimento ali. Justamente. E essa semana, doutor Danley, eu analisei, né, o requerimento de um benefício da prestação continuada. E aí, o CAD único da cliente estava antigo, eu pedi para ela ir no CRAS, né, a fazer a atualização. Expliquei para ela o que é renda per capita, o que deveria constar no CAD único dela, né, dei toda a orientação de um especialista. Passou alguns dias, ela me vem com um CAD único. Ela colocou no CAD único que a renda do núcleo familiar dela, que era de 3 pessoas na casa, pai, mãe, filha, que a renda era de R$2.000. E eu tinha conversado com ela antes, a renda que eles tinham era só do esposo de um salário mínimo. Aí eu fui perguntar para ela, mas por que você colocou 2.000 lá? Por que você falou 2.000? Agora atrapalhou tudo. É que não queria parecer pobre. Ela tem um problema auditivo, né? Ela não tem um problema no escuro, os dois ouvidos, né? E sempre um aparelho. Então, ela tem... outra questão também. A pessoa que tem um problema auditivo, problema visual, a maioria das empresas nega. Nega ou não nega o serviço? Nega.
Entendeu? A empresa privada ali, ela tem essa questão de contratar e não contratar. Eles vão e falam, não, eu fiz a seleção aqui e você não foi aprovado. Eles não têm que justificar. Então, essas pessoas, às vezes, têm como trabalhar, mas não têm um emprego. Então, eles são vulneráveis. E é a questão dessa cliente, vulnerável. Ela tem condição de trabalhar, mas não consegue um emprego. Né? E aí eu perguntei para ela, mas por que você falou que você ganha R$2.000? Ai, doutor, fiquei com vergonha. Você acredita que tem pessoas que têm vergonha de assumir que está precisando? E aí, na hora lá de falar lá no CRAS o que tem de renda, por vergonha, fala que está ganhando um valor que vai atrapalhar. Não é esse, né? Entendeu? E são várias situações que eu já presenciei iguais a essa, da pessoa vulnerável, principalmente quando a pessoa é nova e tem alguma deficiência ou alguma doença. Entendeu? O mais velho não. O mais velho, eles contam os dias para chegar nos 65 anos. Eles querem receber, entendeu? Essa situação da cliente, ela me lembra muito um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Quando a Rochelle tá com os filhos lá no supermercado e vai usar o ticket de alimentação, pega as marcas mais baratinhas, a hora que chega no caixa, tem uma amiga dela lá do bairro. Aí meu amigo. Aí não. Acabou. Não usa o ticket, paga o dinheiro à vista, entendeu? Só para parecer que tem condição, né? É isso. Então, infelizmente, as pessoas às vezes cometem esse tipo de erro, por vergonha, né? Por simplicidade, vai no CRAS e fala uma coisa que não é a realidade. E isso vai prejudicar na concessão do benefício. Inclusive, eu falei para ela, olha, infelizmente, com esse CAD único seu aí, não tem como eu fazer o requerimento para você. Eu vou fazer e vai negar. E na justiça eu não vou conseguir reverter. Você vai ter que atualizar esse CAD único seu, voltar lá, explicar que houve um equívoco, ver se tem como corrigir. Porque a renda per capita aí atingiu em muito um quarto salário mínimo. Se você coloca só o benefício do seu esposo, só o salário do seu esposo, aí eu tinha margem para brigar na justiça se o INSS nega. E tem coisa que o advogado não consegue fazer milagre, né? Olha outra situação que eu também vivenciei. A cliente chegou até mim, doutor, eu cheguei nos 65 anos e quero agora fazer o pedido, né, da aposentadoria, porque todo mundo fala aposentadoria, né? Aí eu fiz a análise e vi que era o BPC LOAS idoso. Aí, quando eu estava fazendo a entrevista com ela era uma senhora 65 anos, muito elegante, entendeu? Fina, bolsa, você percebia que a bolsa dela assim não era uma bolsa de marca, mas era uma bolsa arrumadinha, os brinquinhos, toda maquiada, as roupas, tudo arrumadinho, tudo bem, poderia ser roupa da 44 ou roupa mais barata, mas ela estava muito alinhada. E olha que roupa da 44 hoje em dia não é tão barata. Não é tão barata assim, não, é coisa de grife, viu? Até defendendo. Eu fui lá esses dias e quase que eu deixei meus rins lá na 44. Então, quando eu vi essa situação, eu perguntei, como que é a sua casa? Olha para você ver, eu moro de favor. A casa que eu moro, o meu genro mudou e eu estou morando nessa casa lá, inclusive era até um ágio. Olha, o LOAS, a assistente social vai lá na sua casa, vai analisar você, vai analisar a sua casa, vai analisar seus móveis, vai analisar tudo. Se ela entender que você não é vulnerável, não vai conceder, porque o juiz o INSS se baseia nesse laudo e o juiz também vai se basear nesse laudo. Aí eu expliquei para ela, olha, quando marcar a perícia, eu preciso que você haja assim, desse jeito, tá? Assim, faça assim. Você tem o direito, mas o jeito que você está, aí você está demonstrando que você não tem o direito. Então você precisa se comportar de uma forma que você demonstre para assistente social que você é vulnerável. Da forma que você está, ela vai entender outra coisa, que você não é vulnerável. Você entendeu? Falei para ela, eu entendi, doutor, certinho, eu vou fazer desse jeito. Aí marcou a perícia. Chegou lá na perícia, acredito que ela não fez o que eu tinha falado para ela fazer, veio a negativa. A assistente social colocou que ela não preenchia os requisitos de vulnerabilidade, mostrou. Eles colocam a foto da casa, a foto da pessoa, a foto da televisão, a foto da geladeira,
entendeu? Se a casa está pintadinha, tipo de pintura, e se baseia nisso para falar que a pessoa não é vulnerável. Entendeu? Negou. Eu fui para a justiça, expliquei para ela da mesma forma. Olha, assim, 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 vai de novo, perícia. Você tem que agir assim para que eles entendam o que você realmente é e precisa. E eu acho que ela também não me ouviu de novo, porque fez a perícia e veio negar de novo com as fotos, basicamente as mesmas falas da assistente social do administrativo veio no judicial. Uhum. Então, assim, a pessoa tem que entender. Por isso que a pessoa ela precisa buscar o profissional e ouvir esse profissional, que a gente já está acostumado. Está acostumado no dia a dia. Faz ali todo dia, né? Faz ali todo dia. Todo dia, já está acostumado, entendeu? Perfeito. Pessoal, nós estamos aqui na live, né? Se você tiver algum tipo de dúvida, o momento é agora que nós estamos chegando ao final. Manda suas perguntas aí, que a gente está aqui à disposição. A gente tem que aproveitar ao máximo o Dr. Victor Diego, que é professor, né? O Dr. Victor Diego, professor Victor Diego, ele é especialista em direito previdenciário. Ele tem pós-graduação em direito previdenciário, atua há muito tempo nessa área, né? Eu sou até suspeito em falar, porque essa questão de muito tempo em atuar nessa área, você consegue ver através do cabelo, né? Do shape, aqui do visual, né? Olha lá para você ver os fios brancos. Graças a Deus nós já fizemos vários requerimentos. Não só hoje nós estamos falando do benefício da prestação continuada, mas a gente também faz todo tipo de requerimento, né? A gente tem tido grandes êxitos na questão da aposentadoria rural, os benefícios rurais. Daqui a pouco o doutor já atinge a idade, né? Para requerer o benefício. Mais um pouquinho. Não, mas eu andei muito em estrada de chão. Mas eu sou novo, entendeu? Eu sou novinho. Vocês podem olhar que não existe pé de galinha, não tem traços de velhice aqui, é só mesmo o cabelo. Eu nem entendo por que esse cabelo foi ficar branco. Imagina, né? A advocacia, né, quase não traz um estresse, né? É a profissão que deixa a pessoa mais próxima da loucura, né? E justamente por conta de injustiças, né, meu doutor? Injustiças. Porque a gente lida ali o dia a dia com a pessoa, sabe que a pessoa tem direito. Eu fico grilado. E às vezes a justiça comete injustiça, né? Injustiça. E como que o doutor às vezes lida com essas situações, meu doutor? É complicado, porque assim, os nossos terapeutas até falam, doutor, você tem que deixar o serviço no escritório, ou separar vida familiar, social, com o profissional, e eu acho que não tem como fazer isso. E essa questão psicossomática que a gente trouxe aqui, que também ocorre com a nossa profissão, também acarreta em todas as classes sociais, inclusive o do BPC-LOAS, porque a deficiência ela não é só física, ela não é só sensorial, ela é também psicossomática. Justamente. Então, aquela pessoa que tem depressão, ela seria uma pessoa que é a doença do século. Depressão é a doença do século. Eu acho que a cada 100 pessoas, 101 está sofrendo com depressão, né? O que diferencia aí é quem consegue ter um controle maior ou não, mas eu acho que eu tenho, você também tem, acho que todo mundo aqui tem um pouquinho, mas a ansiedade com certeza, né? Quem está passando por um quadro depressivo e essa depressão está colocando uma pessoa incapaz de se relacionar, de ter uma convivência, de sair para o trabalho, aqueles quadros que a pessoa sempre está pensando no suicídio, né? Sempre está naquele grau de alucinação, de loucura, episódios esquizofrênicos, que é diferente da esquizofrenia. Então, essa pessoa ela tem que ser mais que rápido, né, ser atendido pelo benefício da prestação continuada. Ela precisa, ela necessita, ela tem que ser atendida pelo benefício da prestação continuada, até por uma questão de justiça. E ela sim, respondendo a sua pergunta inicial, ela preenche os requisitos sim de ter o benefício da prestação continuada deferido. O que vai precisar? Só analisar a renda per capita. Todo o benefício da prestação continuada tem que se analisar a renda per capita, independente de qual doença se é idoso, se não é, todos os benefícios têm que ser analisados em cima da renda per capita. Então, está passando por uma depressão,
a renda per capita sua um quarto salário mínimo, só fazer o requerimento. Faz o requerimento. E geralmente quando a gente é feito esse requerimento, tem muita gente que tem dúvida, doutor, qual prazo? Quando que vai sair meu benefício? Vamos falar de lei, né? Porque se a gente for falar da realidade, tem coisa que a gente, né, até assusta, que demora. Às vezes demora. Justamente porque o INSS, historicamente, tem uma pressão muito grande para ter servidores para poder conseguir dar conta de todo o volume de requerimento, né? Esse então o ponto. Tem muito serviço para muito pouco efetivo, né? Alguns tipos de benefícios do INSS, tipo aposentadoria por tempo de contribuição e idade. O próprio sistema, a própria inteligência do sistema já está concedendo aposentadoria de forma automática. Entendeu? Uhum. Nós já tivemos benefícios, inclusive lá no escritório, que nós fizemos o requerimento meio-dia e pouquinho, a pessoa já estava aposentada, já estava com a carta de concessão na mão. Uhum. Entendeu? Porque é algo muito claro. Entendeu? É um direito muito claro. 180 parcelas e a idade. Não tem o que o INSS avaliar. Mas nessas questões de benefício assistencial, né, do BPC-Loas, aí complica mais um pouco, porque a questão da doença ali é uma questão subjetiva. E ela precisa de duas perícias, né? Precisa de duas perícias. Tanto a perícia social quanto a perícia da própria deficiência, justamente, né? Se for deficiente. Ela vai ter que passar por um médico e por assistentes sociais. Vai ter que fazer essas duas perícias. Então, não tem como ter essa concessão de imediato. Via de regra hoje, eu vou falar pelo que a gente tem na prática. Via de regra hoje, um benefício da prestação continuada, de quando você faz o pedido até ter o deferimento, se não tiver nenhuma intercorrência, é em torno de 5 a 6 meses. Uhum. Via de regra, na prática. Né? Uhum. Na prática. Pode ser que conceda antes, pode ser que enrole 1 ano. Mas é essa a média. A lei fala que é 30 dias, né? Todo requerimento tem que ser avaliado com 30 dias. Porém, não tem como. No caso do BPC-Loas, por conta dessas perícias, né? Exatamente. E aí, quando vai para o judicial, aí acaba que demora um pouco mais, né? Porque a gente tem os ritos processuais que demandam em dias úteis, né? Eu tenho clientes em prospecção que tem o direito, é claro o direito, e a pessoa fica com preguiça de fazer as atualizações que precisa fazer, biometria, CAD único, e pegar o laudo no médico, né? Hoje nós temos as clínicas populares que abriu as portas e acelerou muito a possibilidade da pessoa buscar o benefício da prestação continuada, porque hoje um exame em clínica popular tem exame de R$70. Você consulta com psiquiatra, com ortopedista, R$100 a consulta, mais R$300, R$400, ele vai te dar o laudo. É claro, você vai apresentar os exames para ele vai te dar o laudo, se você está incapacitada ou não. Pronto, você já tem os documentos necessários para você fazer o requerimento. Mas às vezes algumas pessoas têm preguiça de fazer até isso. Uhum. Até o básico, né? Até o básico, né? E nós temos um jargão no direito, uma terminologia muito antiga, um princípio, né? Nem sei se é princípio, que o direito... A máxima do direito. O direito não socorre quem dorme. Exatamente. Né? Então, se a pessoa não está tendo dó nem dele, então o direito não vai socorrer. Não vai socorrer. Perfeito. Então nós estamos chegando ao... antes de ir passar para o final, a Elisângela, ela mandou o seguinte, ó, qual a diferença da avaliação na casa da pessoa ou no INSS? O INSS é aquela questão que você falou, né? Vai ter um formulário, vai preencher o formulário, é algo mais robotizado, né? Uhum. Na casa da pessoa é algo mais perigoso. Às vezes pode ter a diferença que é o seguinte, eu acho que eu entendi qual que é a pergunta. A avaliação na casa da pessoa vai ser uma avaliação psicossocial, na verdade social, uma avaliação social. No INSS, ela vai para fazer a avaliação médica, no caso se for deficiente. Eu entendi a pergunta dela, é justamente o isso. Idoso, se for um benefício para idoso, o que vai ser feito é só a avaliação na casa, que é a avaliação social. A renda per capita. Isso, exatamente. Então, agora se for uma pessoa com deficiência, vai ter a avaliação lá na casa da pessoa
E vai ter também a avaliação lá no INSS em relação à perícia. E agora, como a gente falou lá no começo da live, essas perícias elas vão poder ser feitas via videoconferência. Entendeu? Então, vai ter ali o formulário, o perito vai seguir o roteiro conforme o formulário. E aí existe a possibilidade, inclusive, de não ser analisado caso a caso em relação à doença ali da pessoa e ter algum tipo de injustiça no indeferimento. Então, em relação a isso, é isso daí. Antes de encerrar, cara, eu fico triste quando chega um idoso até mim que teve o benefício ali suspenso. Entendeu? Eu fico triste. Porque por mais que seja difícil para o idoso, às vezes, essa questão da tecnologia, ele tem que ser desenrolado ali, pelo menos para... Vai na prefeitura, vai na assistente social, vai no advogado, vai em algum lugar, busca um neto, um filho, um parente, um vizinho, para ajudar. E sabe o que é o mais impressionante e que eu acho que a gente tem que difundir bastante isso? Esse idoso ele tem que ir no advogado, porque muitas das vezes os próprios filhos ou netos não dão importância para ele. Né? Tem isso, né? Ô, meu tem filho, me ajuda aqui com essa questão, me ajuda aqui com isso. O filho, perdão o termo da palavra, né, da expressão, cagueando para ele. Entendeu? Então, às vezes, ele deixa de conseguir o benefício ou perde, tem um benefício suspenso, porque às vezes a pessoa próxima ali acaba não ajudando. Né? Então, o que seria ideal para ele? Tem alguma dúvida em relação ao INSS? Procura um advogado. O advogado ele vai estar ali justamente querendo te ajudar sempre nesse sentido. Hoje tem mais advogado do que distribuidora de bebidas. Toda esquina tem um advogado. Tá igual estúdio também de podcast. Toda esquina tem um estúdio. Então, a pessoa vai no advogado ali. O advogado não vai nem cobrar para dar essa orientação. Né? Olha, o CRAS está aqui, o endereço está aqui, vai lá, faz a sua atualização do CadÚnico. Está sem biometria. Você pode ir no banco, você liga no 35, que é o mais fácil para quem está no interior. Quase todos os interiores têm agência do INSS, quase todos. Né? Uhum. Então liga no 35, a agenda, vai lá, faz o seu cadastro, regulariza a sua biometria, acabou, não vai ter problema. Entendeu? É só manter atualizado ali a cada 2 anos ali o CadÚnico e não vai ter problema. Mudou de endereço. Tem que prestar atenção. Você mudou de endereço e jogou nos sistemas de informação que você mudou de endereço ali, se os endereços ficar conflitantes, vai suspender. Suspende mesmo. Entendeu? Até você regularizar. Então, você mora na cidade X, mudou para a cidade Y, mas o seu quadro social é o mesmo, só atualiza o seu endereço. Coisa simples. E você não vai ter o seu benefício suspenso. É muito mais difícil você correr atrás de um benefício suspenso do que correr atrás para fazer essa atualização. Justamente. Entendeu? Então, pessoal, eu quero agradecer cada um de vocês que acompanhou aqui a nossa live, esteve presente aqui até o final. Eu fico muito grato por ver essa audiência de vocês interagindo aqui conosco. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você sempre receber as notificações quando a gente entrar em uma live. Siga as nossas redes sociais, que é o @bmjures, tá? É muito simples, muito fácil de digitar lá. Sempre que tiver alguma informação que você ache interessante, compartilhe com alguém que você acha que precisa, tá? Nós chegamos ao fim de mais um episódio, né, professor Victor Diego? É uma satisfação enorme. Né, esse episódio é o nosso primeiro episódio do ano, né? Estar com Vossa Excelência aqui iniciando mais esse ano, mais essa jornada, é muito gratificante. Eu confesso que eu estou muito feliz com isso, principalmente com esse cenário aqui. O Felipe da Digital Rec, produtora, está de parabéns, o cenário está maravilhoso, caprichou demais da conta. Eu tô até com vontade de fazer live todo dia. Eu tô aqui, a gente poderia continuar, porque eu tenho muita coisa ainda para falar aqui, mas vamos deixar para os próximos. Vamos deixar para o próximo. Pessoal, boa noite a vocês e até a próxima. Até a próxima, vão com Deus.